Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do Senhor Jesus inundem o seu coração. Hoje, dia 8 de janeiro de 2020, nós vamos subir ao monte como igreja para orar ao Senhor. Pastor, é bíblico subir ao monte para orar? A palavra do Senhor diz que a mulher samaritana disse assim: onde nós devemos adorar? É no monte ou em Jerusalém? O Senhor Jesus respondeu dizendo: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então o Senhor Jesus, ele disse assim: tanto faz no monte como em Jerusalém. Mas por que então a igreja vai subir ao monte? Se o próprio Senhor Jesus diz assim: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, porque o Senhor vai te ouvir e Ele vai te responder em secreto. Nós vamos subir ao monte, irmãos, porque Jesus subiu ao monte e Ele não excluiu a subida ao monte para orar. Quer ver o texto? Lucas, Bíblia, viu, irmãos? Confira na Bíblia. Lucas capítulo 22, versículo 39, a palavra do Senhor diz assim: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. Então o Senhor Jesus, costumeiramente, ele subiu ao monte para orar. Ora, se a verdadeira hora era a chegada de adorar o Pai em espírito e em verdade, e não tinha necessidade de subir ao monte, por que é então que Jesus subia ao monte? Ele tinha a casa de sua mãe, ele podia entrar no seu quarto, fechar a porta, se ajoelhar e falar com Deus. Mas ele subiu ao monte. Ele subiu ao monte porque ele tinha propósito. Ele subiu ao monte porque tinha objetivo. Aqui, ele estava sentindo a agonia da cruz. Ali, ele foi se entregar porque a agonia da cruz estava dentro do seu coração. Nós vamos, como igreja, hoje, subir ao monte, levar as nossas agonias, as nossas causas. E da mesma forma que Jesus teve a vitória, ele foi para a cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, nós cremos que o Senhor nos dará toda a vitória. É bíblico subir a cruz? Meus queridos, se Jesus subia ao monte 3 vezes ao dia para orar, por que a igreja não pode subir ao monte para orar? Pelo contrário, a igreja vai se mover sim, para buscar a face do Deus que é todo poderoso. Nós devemos orar. Você tem algum motivo de oração? Se você quiser, pode enviar para nós no direct, inbox, que nós vamos orar ao Senhor, pedindo uma bênção para a nossa vida, para a vida da igreja, para esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, de pandemia. Subiremos sim ao monte, porque é bíblico. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.